Eu tenho uma das principais reportagens desta quarta-feira, é agora. É uma das principais histórias desta quarta-feira. Balanço Geral entrando agora com uma sequência de assuntos inéditos para você que está com a gente. Qual é a reportagem que chegou agora? O Balanço vai contar a história que aconteceu na zona norte de São Paulo. Hélio está em um novo relacionamento. Hélio está com Kathleen. Aqui estão eles. Hélio, Kathleen, juntos na zona norte de São Paulo. Eles estão juntos há 2 meses. No meio da noite, um homem invade a casa de Hélio. Kathleen corre para a rua com as mãos sujas de sangue, gritando: "Mataram o meu marido", disse ela. Ela sai gritando: "Mataram o meu marido, mataram o meu marido". A polícia é chamada, descobre que Hélio está morto e começa uma investigação. Quando a polícia começa a investigar o caso, Kathleen é ouvida pela polícia e diz: "Um homem invadiu a nossa casa e matou o meu amado". A polícia começa a investigação trabalhando com a linha de assalto. Na verdade, latrocínio, que é o assalto seguido de morte, o roubo seguido de morte. Só que os policiais avançam nas investigações e descobrem que quem invadiu a casa do Hélio, este homem que invadiu a casa de Hélio, é uma pessoa conhecida. O caso então sofre uma reviravolta. Quem atacou o Hélio na casa dele foi Paulo. Mas, Gotino, quem é o Paulo? Eu tô boiando na história que até agora não tinha nenhum Paulo na história. Não tinha. A polícia descobre que Paulo invadiu a casa do Hélio, matou o Hélio, e ele é conhecido porque Paulo é o ex da Kathleen. Ex-namorado da Kathleen. Paulo foi localizado e foi detido. Aí a polícia fala: então não foi um crime comum? Mas será que foi vingança, ciúme, um crime passional? Não. O caso então sofre uma segunda reviravolta. Paulo, ao prestar depoimento na polícia, ele surpreende a todos dizendo que sim, matou o Hélio. Mas não por vingança e não por ciúme, mas que matou o Hélio a pedido de Kathleen em um plano para que ela ficasse com os bens e a casa de Hélio. O teatro criado por Kathleen não serviu para nada, segundo Paulo. Ele teria dito isto à polícia. Kathleen, depois do depoimento de Paulo, vai presa. Paulo e Kathleen estão presos. Hélio está morto. Só que quando eu comecei o Balanço Geral de hoje, nós chamamos a repórter Priscila Doroche. E ela falou: Gotino, você já disse aí a primeira reviravolta. Você já disse a segunda reviravolta. Eu tenho a terceira reviravolta a partir da mãe de Hélio. O que a mãe de Hélio tem para falar? Roda a reportagem, vamos ver. Um casal de namorados. Kathleen Paulino Cruz, de 24 anos, e Hélio de Jesus Almeida, de 21 anos, a vítima. Um ex-marido, Paulo Hernani Severiano, de 37 anos. Um crime. Hélio de Deus Almeida, de 21 anos, foi morto com golpes de faca dentro da própria casa, na zona norte de São Paulo. Segundo a família, o autor do crime é Paulo, o ex-companheiro da atual namorada de Hélio, Kathleen Paulino Cruz, com quem ele se relacionava há apenas 2 meses. O Paulo cometeu o crime e correu para dentro do rio. Fugiu para dentro do rio. O motivo do crime ainda é um mistério. Seria a casa onde Kathleen estava morando com Hélio ou o próprio relacionamento dos dois? Então essa história de que eles mataram o Helinho porque eles queriam a casa, isso não é real? Não, porque a casa lá é minha e dele. E como ele é solteiro, ele falava: ô mãe, eu não quero ter nenhum filho, porque se um dia acontecer uma coisa comigo, esses turrão aqui não valem nada. Além de ser dentro da favela, não valem nada.
Paulo fez revelações no boletim de ocorrência. Ele disse que a ex-Kathleen ordenou que ele matasse Hélio. No dia do crime, Kathleen saiu na rua com as mãos sujas de sangue, gritando: "Mataram meu marido, mataram meu marido". Mas tudo, segundo testemunhas, não passou de fingimento. Quando eu cheguei lá dentro da casa, o colchão no chão estava cheio de sangue, meu filho de bruços em cima da cama, com os olhinhos já fechados. A família acredita que os dois tenham planejado o crime por vingança e que mais pessoas estejam envolvidas na morte de Hélio. A mãe conta que Hélio conheceu Kathleen e Paulo em uma praça que fica aqui mesmo, no bairro onde eles moravam, no Jardim Peri, na zona norte de São Paulo. Morando tudo como amigo. A menina não queria mais nada com o cara. O meu filho não tinha maldade no coração e deixou todo mundo ali morar de graça. Então a Kathleen não era namorada do Hélio? Não, ela não era namorada dele, não. Uma testemunha disse à polícia que viu quando Paulo entrou na casa de Hélio, mas não viu nenhuma arma nas mãos dele. Kathleen ainda teria dito à polícia que estava na casa de Hélio dormindo quando Paulo invadiu o local. Durante as agressões, percebeu que Hélio havia sido gravemente ferido. Disse ainda que conseguiu tomar a faca da mão de Paulo e correr para pedir ajuda. Mas um detalhe analisado pela polícia complica essa versão. Não havia ferimentos nas mãos de Kathleen. Então eles demorou 2 meses planejando o crime, adulando meu filho, fingindo que era amigo do meu filho. Muito abalada, a mãe diz que Hélio era trabalhador e sempre ajudava a todos. Eu estou arrebentada. Eu acho que eu não vou mais sobreviver como eu era. Tem pouco tempo que eu perdi minha mãe, meu filho não tinha maldade no coração. Como é que era o Elinho? O Elinho era assim, ele era um menino que ele tirava a roupa dele e dava para os outros. Seringas com um líquido desconhecido foram encontradas na casa de Hélio. O material foi entregue à polícia. A mãe acredita que Paulo e Kathleen doparam Hélio. Aplicaram uma todinha nele e outra cheia. Paulo foi capturado em Embu das Artes e preso. Diante das confissões e das diversas versões dadas por Kathleen, ela também foi presa em flagrante. O caso foi registrado como homicídio qualificado e a polícia agora investiga a motivação do crime. Renato Lombardi, quem está falando a verdade nessa história? Porque Paulo diz uma coisa, Kathleen diz outra. E uma terceira pessoa muito importante nessa história e que não teria interesse nenhum na mentira é a mãe de Hélio. Agora, gente, é uma história que chamou a nossa atenção. Primeiro, porque no boletim de ocorrência consta isso, que Kathleen sai pela rua gritando: "Mataram meu marido, mataram meu marido". Mas ela não fala que é Paulo. A polícia prende Paulo e descobre que Paulo é ex da Kathleen. E ele conta que matou a mando dela. Já a mãe do Hélio diz que, olha, eu não tô sabendo nada disso, desse relacionamento dele. Tem alguém mentindo nessa história com algum interesse por trás disso? Já começou com mentira, né? Ela começou com mentira quando ela saiu à rua gritando que mataram o marido. E aí ela sabia que quem tinha matado o marido. Agora, a polícia tem que se aprofundar, ouvir essa mãe, se já não ouviu, ouvir com detalhes, com tranquilidade, com calma nessa hora, depois de toda essa tragédia, para essa senhora contar item por item a história dos dois.